Fala aí, galerinha do Jus Descomplicando. E aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ato administrativo. Nós vamos conceituá-lo, nós vamos falar sobre seus elementos, sobre os atributos do ato administrativo, sobre formas de extinção do ato administrativo, sobre revogação, anulação do ato administrativo. Nossos slides estão pautados na doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro e vai ser uma aula bem bacana. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem o conhecimento. Apenas o conhecimento pode transformar as nossas vidas. Bem, o ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem o represente. Esse de quem o represente, por exemplo, pode ser um servidor público. Servidor público. No desempenho da sua função pública, ele, né, está ali na condição de representante do Estado, tá? Olha, é uma declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos e concretos, visando satisfação do interesse público. A satisfação do interesse público vai ser o fim princípio buscado pela administração pública, tá? É a principal forma de manifestação da função administrativa, né? Que é o caso do servidor público ali, do desempenho das suas atribuições. Um exemplo aqui, nomeação de um servidor público. Concessão de uma licença para construir um alvará, por exemplo, né? Um outro exemplo, uma ordem de interdição, né, de um estabelecimento comercial que não cumpre normas de segurança. São exemplos de atos administrativos. Prosseguindo, aí aqui nós vamos para outro assunto, né? Conceituando agora os elementos do ato administrativo, tá? Os elementos do ato administrativo, deixa eu colocar aqui, isso aqui vai ficar mais bonitinho. Olha só, os elementos do ato administrativo são esses 5 aqui, tá? É a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí, assim, existe o método mnemônico, né? Que muitos usam para estudar para concurso público, até para, né, graduação, né? Em direito, né? Que é o COFIFOMOB, tá? Que aí você vai conseguir lembrar todos os elementos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós vamos conceituá-los aqui para melhor entendimento, tá? Então, a competência, vou apagar aqui, muito rabiscado, né? Fica meio poluído. A competência é o poder legal conferido ao agente para praticar o ato. A competência, ela está afirmada naquele famoso princípio da legalidade. E a legalidade que a gente chama legalidade estrita, tá? Em que o servidor público só pode fazer o que está determinado na lei, tá? Então, essa competência vai ser o poder legal conferido ao agente para praticar o ato. Exemplo prático, né? Um prefeito, né, que nomeia aí um secretário municipal, e aí ele vai poder nomear esse secretário municipal desde que a lei lhe dê essa atribuição, tá? Face ao princípio da legalidade. O outro princípio importante é o princípio da finalidade, né? O objetivo público que o ato deve perseguir, né? A finalidade é o objetivo princípio que a administração pública deve perseguir, sempre. Aí o exemplo prático aqui é a concessão de um alvará de funcionamento para garantir segurança e a saúde pública, tá? Um outro elemento, a forma, né? A forma é o procedimento ou formalidade exigida para a validade do ato. É como se fosse uma roupagem do ato, tá? Essa forma. Aí o exemplo, licitação pública realizada em edital, A licitação vai ser realizada em um edital para a contratação de serviços públicos, tá? Já o motivo é o fato ou situação que justifica a edição do ato, é a justificativa do ato, né? Por que você está fazendo algo? É o porquê do que o ato está sendo emanado pela administração pública. Exemplo, a demolição de um prédio em risco de desabamento. Motivo. Qual é o motivo? O motivo é o perigo que ele pode causar à população. Aí o último aqui é o objeto. O objeto é o conteúdo, materialidade do ato. O que é decidido ou criado.
Exemplo, uma multa aplicada por infração de trânsito. O objeto, qual é o objeto? É a sanção ao condutor. Esse é o objeto, né, o conteúdo, né, desse ato administrativo em relação ao objeto, tá? Continuando aqui. Agora nós vamos falar dos atributos do ato administrativo, baseado na ilustre doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Que todos sabem que é uma doutrinadora muito conceituada na área do direito administrativo. Então, as características, né, dos atributos do ato administrativo, nós vamos elencar, são 1, 2, 3 e 4, tá? Essa discricionalidade ou vinculação também é conceituado pela Maria Silvia Zanella de Pietro, mas normalmente os atributos do ato administrativo, eles são esses aqui, ó, tá? Presunção de legitimidade, né? E a Maria Silvia também coloca aqui presunção de legitimidade ou veracidade. Aí vocês complementem aí, por favor, tá? Eu vou explicar. A imperatividade, tá? Tá ficando aqui bem poluído, né? Deixa eu colocar esse aqui. Veracidade. Aí eu vou sublinhar aqui. Presunção de legitimidade ou veracidade, tá? Imperatividade. Autoexecutoriedade. Eu vou explicar esse desdobramento aqui também. E a tipicidade, tá? Olha só, a presunção de legitimidade quer dizer que os atos são presumidos, né? Legais, tá? Estão de acordo com a lei. Presumidos legais, né? Estão de acordo com a lei. E a veracidade quer dizer que eles são presumidamente verdadeiros. Que tem a ver com a fé pública dos documentos emanados pela administração pública, né? Presunção que são verdadeiros, tá? Verdadeiros. E aí o exemplo é a fé pública. Fé pública dos documentos que são emanados pela administração pública, tá? Aí a presunção de legitimidade aqui, uma definiçãozinha, né? Ó, o ato administrativo presume-se válido até que seja declarado ilegal por autoridade competente. Ou seja, o ato, mesmo que eles sejam inválidos, sejam contrários à lei, eles vão continuar, como posso dizer, produzindo seus plenos efeitos no mundo jurídico, até que ele seja declarado ilegal por autoridade competente, né? No caso particular, ele vai ter que exercer aquele que a gente chama ônus da prova, ele vai ter o ônus de provar que o ato é ilegal, né? Aí o exemplo, ó, uma licença ambiental expedida pela autoridade presume-se irregular até sua anulação. Enquanto não for anulado, continua produzindo efeitos no mundo jurídico. Vou apagar aqui um pouquinho, que tá meio bagunçado, né? Ficou bem bagunçadinho. Vou apagar aqui para melhor entendimento. Ó, já a imperatividade, ela significa que o ato impõe obrigações ou restrições ao destinatário, independentemente de sua concordância. Essa imperatividade, ela quer dizer o seguinte, que o ato, ele vai impor obrigações independentemente da concordância do particular, né? Tá pautado no poder, a gente chama poder de império, anotem aí, poder de império, é o poder de império da administração pública, que ele tem o poder de impor, né, obrigações a particular. E também esse poder de império, ele também é chamado de poder extroverso do Estado, tá? Em que o Estado também, né, ele vai extravasar, ele tem, porque o Estado, ele vai estar, ó, o Estado, ele tá naquela posição que eu sempre falo aqui, de verticalidade. Verticalidade. Ó, o Estado e o particular. O Estado ocupa uma posição de verticalidade frente ao particular. E aí ele tem esse poder de império, esse poder extroverso para impor restrições, para impor obrigações, para que atenda ao interesse público. O fim colimado sempre vai ser atendimento do interesse público, tá? O exemplo, ó, uma multa de trânsito aplicada por órgão competente
deve ser cumprida pelo infrator. Isso independe da sua aquiescência. Você não vai perguntar se você quer ou não receber a multa. O Estado ele vai dar aquela multa e vai impor aquela multa e pronto, né? É isso que acontece, gente. O próximo é a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Essa autoexecutoriedade, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, desdobra-se em exigibilidade. E aqui a Silvia, esse Silvia aqui é com Y, tá? Ó, coloquei com I, mas não é. Aqui é com Y, tá? Vocês corrigem aí. Corrijam, por gentileza, o nome aí da doutrinadora, que eu, sem querer, aqui errei, tá? Então, voltando aqui, ó, a autoexecutoriedade desdobra-se em exigibilidade, segundo a Maria Silvia, né? Que são meios indiretos de coerção, a exemplo de uma multa, né? E também executoriedade, são meios diretos de coerção, a exemplo de uma demolição de um imóvel, tá? Tá prestes a ruir, por exemplo. Aí essa autoexecutoriedade, ó, ela significa o seguinte, que a administração pode executar diretamente o ato sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. E aí, uma importante observação que a Maria Silvia faz é que não está presente em todos os atos administrativos. Vai necessitar sempre de amparo legal, né? Para que se evite, arbitrariedade do poder público. Aqui um exemplo de executoriedade, como eu já disse antes, né? Ó, demolição de um imóvel irregular, por determinação do poder público, que, por exemplo, está prestes a ruir, né? E o exemplo de exigibilidade, multa, né? Lembrando que executoriedade, meios diretos de coerção, exigibilidade, meios indiretos de coerção. Tipicidade, a tipicidade é elencado, né? Sempre pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz que os atos devem estar previstos em lei, com forma e requisitos definidos. São atos tipificados na lei, tá? Tipicidade, eles vão estar tipificados na lei. Tem muito a ver com o princípio da legalidade, né? E aí, o exemplo é um concurso público que só pode ser realizado nos moldes da lei, edital, critérios, objetivos, né? E aí, isso aí bacana. Agora, a discricionariedade né? Não é ou não, porque a discricionariedade é uma coisa, a vinculação é outra. A discricionariedade e a vinculação significa o seguinte: a discricionariedade, o ato pode ser praticado de acordo com a sua liberdade de escolha dentro dos limites impostos pela lei. Já a vinculação, todos os atos, eles já vêm elecados na lei. Então, assim, se o particular, aí eu vou colocar aqui até um E, porque são coisas distintas. Discricionariedade é uma coisa e vinculação é outra, tá? Então, em relação à vinculação, é o seguinte: a lei, ela já delimita todos os requisitos necessários que deverão ser cumpridos pelo ato, tá? Por exemplo, para você adquirir a sua CNH, né? Vou dar um exemplinho aqui de ato vinculado, tá? Exemplo, CNH. Para você adquirir sua CNH, você vai ter que fazer a provinha lá, né? Vai ter que fazer a prova de direção, vai ter que passar pela prova prática. Se você fez a prova prática, passou, fez todos os requisitos que a lei determinou, você vai adquirir a sua CNH. Então, ele vai ser um ato vinculado, porque todos os requisitos estão previamente determinados na lei. Se você cumpre todos aqueles requisitos, a administração pública ela só vai ter uma função a desempenhar. Ela só vai ter a função de expedir a sua CNH. Não vai ter aquela questão da discricionariedade. Se ela emite ou não, não existe esse poder de escolha. Ela é obrigada a emitir a sua CNH, tá? Ó, exemplo de ato discricionário, ó, nomeação para um cargo comissionado. Por quê? O cargo comissionado a gente chama de livre nomeação e exoneração. Ele não faz um concurso público para exercer esse cargo comissionado, tá? E aí, por isso que é um cargo discricionário. A autoridade competente vai nomear aquela pessoa, né? Independentemente do concurso público, tá? E aí, por isso que, né? Baliza o poder discricionário da administração pública. Já o poder vinculado tem a ver com a concessão de aposentadoria quando cumpridos os requisitos legais, tá?
E aí, sim, isso aqui é bem importante a gente conseguir entender isso, o ato vinculado. E aí a CNH é esse exemplo de ato vinculado. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Observações aqui importantes, né? Observações importantes. Vejam bem, né? A presunção de legitimidade, que é atos presumidos legais, de acordo com a lei, né? E aí o ônus probatório cabe ao particular. E a imperatividade, que é o poder de impor, né, obrigações ao particular, independentemente de sua aquiescência, reforçam o poder-dever da administração, né? A autoexecutoriedade não é absoluta, ela só ocorre quando a lei autoriza ou em situações urgentes. Por quê? Para que se evite arbitrariedades, tá? A tipicidade, que é aquele atributo do ato administrativo, em que os atos administrativos eles corresponderão a figuras tipificadas em lei, né? Ele vai assegurar a segurança jurídica, evitando arbitrariedade. Discricionariedade não significa arbitrariedade. A administração deve sempre agir com razoabilidade e proporcionalidade, porque discricionariedade, que é aquele poder em que a administração ela age de acordo com a conveniência e oportunidade dela, ela vai estar balizada pelos limites legais, né? A lei, ela vai dizer, a discricionariedade, a lei, ela diz assim para o administrador que ele vai poder fazer o ato A e o B, por exemplo. E aí, se ele ultrapassar esses limites impostos pela lei, ele pode cometer o quê? Arbitrariedade, tá? Seguindo. Agora, o importante princípio... Agora, o importante princípio, né, que a Maria Silvia Zanella de Pietro conceitua muito bem, esse princípio é muito importante, é o princípio da autotutela, tá? Em que, olha só, a administração pública vai ter o poder, né, de rever e corrigir seus próprios atos, seja por motivo de legalidade, né, quando o ato é ilegal, né, se tiver contrário à lei, ele vai ser, a administração pública vai corrigir por razões de legalidade, ou de conveniência e oportunidade, que é o mérito administrativo, né? O ato é inconveniente e inoportuno. Esse princípio está baseado na ideia de que a administração deve zelar pela legalidade e eficiência de suas ações, sem depender do judiciário para anular ou modificar seus atos. Imagine, toda vez que a administração fosse anular um ato, ela tivesse que se socorrer ao poder judiciário. Não. Face ao princípio da autotutela, ela mesma vai poder fazer isso, tá? E aí, é importante mencionar que a administração pública, ela se baseia em dois importantes princípios, Vou elencar aqui, dois princípios importantíssimos. Deixa eu colocar aqui. Princípios importantíssimos, tá? Princípios, que é, tá horrível essa letra, que é a supremacia do interesse público sobre o privado, interesse público sobre o privado, né? Sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Peraí, vou até colocar aqui resumidinho. Disponibilidade do interesse público. Interesse público. Aí, a supremacia do interesse público sobre o privado, ela é um conjunto de prerrogativas inerentes ao poder público, né? Consubstanciado naquele poder de império, né? Aqui, supremacia do interesse público sobre o privado, prerrogativas. Eu vou colocar aqui, resumidinho, prerrogativas. Indisponibilidade de interesse público são as chamadas sujeições. O interesse público, ele está indisponível, tá? A administração pública não pode dispor do interesse público, né? E esses dois princípios são os princípios basilares do direito administrativo. E esse princípio da autotutela,
ele também está consubstanciado nesses princípios, supremacia do interesse público sobre o privado, né? Em que o Estado ele sempre vai estar numa posição de verticalidade frente ao particular, né? Estado, particular, tá? Existem algumas exceções. E a indisponibilidade de interesse público são sujeições em que o Estado ele vai ter que se sujeitar ao quê? À lei, né? Ele não pode cometer arbitrariedade sob pena, né, de abuso de poder, desvio de poder, etc. Tá? Continuando aqui. Aqui é a fundamentação legal. Ó, fundamentação legal do princípio da autotutela está consubstanciado nas súmulas 473 e 346 do STF, tá? Supremo Tribunal Federal. Olha só, a súmula 473 do STF diz o seguinte, que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou seja, esse ato ele vai ser anulado porque ele é contrário à lei, ele é contra a legem, né? Ele não está segundo a legem, tá? Porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Aqui tem a ver com poder discricionário, tá? O ato ele é legal e eficaz, mas ele poderá ser revogado porque ele é inconveniente e inoportuno, tá? E aí vão ser respeitados os direitos adquiridos. E também, nesse caso, né, o Poder Judiciário também ele poderá atuar, tá? Se ele for provocado pelas partes, né, já que ele só vai poder agir se for provocado, tá? Para anular um determinado ato administrativo, se for o caso. A súmula 346 do STF diz o seguinte, a administração pública pode declarar nulidade dos seus próprios atos. Mesma coisa, né? Tudo isso consubstancia aos fundamentos, né, desse importante princípio, aqui o princípio da autotutela, né? E essas súmulas aqui são bem importantes e elas despencam em provas de todos os concursos públicos. Bem importante saber. Agora, quadro comparativo, né, sobre a extinção dos atos administrativos, doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Vejam bem, aqui, o ato administrativo, ele pode ser extinto porque ele já cumpriu seus efeitos. Ó, aí aqui a definição, ó, o ato se extingue por ter cumprido o seu propósito. Exemplo, ó, um alvará de construção é extinto após a obra ser concluída e vistoriada. O ato também pode ser extinto pelo desaparecimento do sujeito ou objeto. Ó. O ato perde sentido se o sujeito, autoridade ou objeto, né, que é a finalidade, deixam de existir. O exemplo, ó, uma licença para explorar minério é extinta e a jazida se esgota. Revogação, que nós falaremos sobre elas, detalharemos ela com mais especificidade, tá? Revogação, olha, é a retirada do ato por conveniência e oportunidade, tá? Ela é legal, mas inoportuna, né? Nós falamos anteriormente dela, inclusive. Ó, a prefeitura revoga um edital de concurso por mudança nas prioridades orçamentárias. E aí vai cair naquela questão da escolha, né, do administrador público, em que a lei dá essa prerrogativa. Ó, anulação ou invalidação, retirada do ato administrativo por ilegalidade, vício no ato. Ó, um contrato é anulado porque foi assinado sem licitação obrigatória. E aí ele vai ser anulado, tá? Nesse caso. Cassação, retirada por descumprimento de condições pelo destinatário. Ó. Por exemplo, a CNH é cassada após o motorista cometer infrações graves. Caducidade, extinção por surgimento de nova norma que inviabiliza o ato. Né? Por exemplo, uma autorização para desmatamento caduca, com criação de lei ambiental mais rígida. Desculpem. Contraposição. Novo ato com competência diversa extingue o anterior. Ó, um servidor nomeado é exonerado por decisão de autoridade superior. Né? A nomeação, ele é nomeado e depois é exonerado. São atos contrapostos, né? Que, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello. Renúncia, ó, o destinatário abre mão voluntariamente de um direito concedido. Tá? Ó, por exemplo, o servidor renuncia a um cargo público
por motivos pessoais. É renúncia. E esse ato é um ato que a gente chama, né? Ele vai ser, ó, unilateral ali do servidor, né? Por razões pessoais, né? Ele pode renunciar ao cargo. Continuando aqui, né? Vou falar com mais especificidade sobre a anulação e revogação, tá? Do ato administrativo. Vejam aqui. Ó, a anulação ocorre quando o ato é ilegal, né? E aí, o ato ele vai ser legal quando ele contiver vício de forma, vício de competência ou motivo, tá? Nesses casos aqui, né? Vício de forma, competência, motivo, o ato será anulado, tá? Ó, a administração declara sua nulidade sem gerar direitos adquiridos. A eficácia a gente fala que é retroativa, ou seja, ex tunc, anulando todo o ato. Em alguns casos, poderá haver modulação dos efeitos retroativos para resguardar a segurança jurídica, tá? Em relação à revogação, ocorre quando o ato é legal, mas inconveniente ou inoportuno. Neste caso, devem ser respeitados os direitos adquiridos e essa eficácia não é retroativa, ela é aquele efeito ex nunc. Em relação aqui à anulação, sobre o vício de forma, ele vai ser anulado se essa forma ela for essencial, tá? Se ela for essencial, ele vai ser anulado. Agora, se essa forma ela não for, a forma vai ser o revestimento do ato, tá? Se essa forma não for essencial, ele pode ser que a gente chama de convalidado, convalidado, ou seja, ele pode ser corrigido, que a gente fala, tá? Pela própria administração. Face ao princípio do informalismo, tá? Que rege o direito administrativo, em que se a forma não for essencial e não causar prejuízo a terceiros, ela poderá ser corrigida, sanada pela própria administração, tá bom? A competência também, ela poderá ser convalidada se ela não for exclusiva, tá? Se ela for exclusiva, aí não tem jeito, vai ser anulado, tá? E o motivo, ele realmente, caso não haja a motivação do ato, ele vai ser anulado mesmo, vai ocorrer a anulação, tá? Porque a motivação do ato, ela é necessária, né? Até com fulcro na Constituição Federal, né? Que prevê que os atos deverão ser motivados sob pena de nulidade, tá? Vai estar aí balizado no princípio constitucional da motivação dos atos, né? E é isso, vamos continuando aqui. Então é isso, gente, tá? Curtam, compartilhem o canal, inscrevam-se no canal, espero que eu tenha sido claro e objetivo, e espero que ajude vocês aí, tá? A explicação aí sobre ato administrativo.